Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a conversa é séria, é direta, é sobre o momento conturbado que vive o Corinthians e principalmente sobre o início de trabalho do Dorival Júnior. Eu sei, tem muita gente que ainda tá com esperança, muita gente que confia no Dorival. Eu, inclusive, sou um desses, mas não dá pra ignorar que tem algumas decisões dele que estão sendo difíceis de entender. Viu? E não é coisa que depende de tempo de treino de parada da data FIFA de Mundial. São decisões que ele tá tomando desde o início, convicções próprias e que até agora não se justificaram dentro de campo. Então vamos lá, vamos falar sobre isso com sinceridade, com respeito, mas sem passar pano. Primeiro, o contexto precisa ser colocado. O Dorival chegou no meio do furacão elenco com vários problemas físicos, sem tempo para treinar jogo quarta e domingo viagem pressão da torcida diretoria com crise política. A gente entende que é um cenário bem complicado, mas ainda assim, algumas escolhas que ele vem fazendo não estão dando certo. E o pior, ele continua insistindo nelas. Isso vai minando a confiança do torcedor que já tá machucado, que já sofreu muito com esse time nos últimos anos e que vê o clube patinando de novo em 2024. E aí tem um ponto que é clássico, que todo mundo já percebeu e que parece que só o Dorival não quer rever o posicionamento do Carrillo. Cara, não dá. O Carrillo rende por dentro, todo mundo viu isso na mão do Ramon Dias. Ele foi um dos destaques do time no primeiro semestre, quando jogava centralizado, sendo o cérebro, criando as jogadas, encostando no garro, dando dinâmica pro meio campo. Agora o Dorival insiste em jogar com o cara aberto lá na ponta isolado. Tudo bem, ele tem alguma experiência jogando por ali, já fez isso em outros clubes, até na seleção. Mas o contexto é outro, o time precisa dele por dentro. Ele é um jogador inteligente de passe curto de tabela, não é velocista para ficar colado na linha lateral. E o Dorival fala nas coletivas que dá liberdade para ele flutuar, mas não é assim que o jogo acontece. No fim das contas, ele começa, no lado fica preso, o time perde criatividade e o adversário agradece. Outra insistência que não dá para entender é a com o Maicon. Maicon como titular. Maicon como primeiro volante, Maicon como capitão, é muita coisa para um jogador que não tem correspondido há bastante tempo. Ele é um cara que tem história, foi vendido por uma grana anos atrás, formado no clube, tudo isso a gente respeita. Mas desde que voltou, não mostrou aquele futebol todo que justificaria essa importância toda no elenco. E a verdade é que o Corinthians tem opções melhores hoje. O Ranieri, por exemplo. Cara, o Ranieri é um excelente primeiro volante. Marca. Bem da cobertura, protege os zagueiros, tem uma saída de bola honesta? Não é craque, mas cumpre muito bem o papel dele. Só que o Dorival às vezes coloca o Maicon ali e empurra o Ranieri mais pra frente, quase como um meia. E aí bagunça tudo. O Ranieri não é esse jogador de pisar na área, de dar assistência, de fazer gol. Ele é o cara que destrói a jogada do adversário e entrega simples pro companheiro iniciar a construção. É o que ele sabe fazer bem. E quando você tira ele, disso perde ele e perde o time. E aí entra outro problema, que é a falta de um sistema definido. No começo até parecia positivo. O Dorival testando formações diferentes, mexendo no time, de acordo com o adversário, mostrando o repertório. Legal! Mas aí passou o tempo e em vez do time ganhar identidade, perdeu ainda mais. Uma hora joga com 3 volantes, outra com 2, às vezes com linha de 3, às vezes linha de 4. 4 em 41, 4 de 31, 4 em 42. E o elenco já não é dos mais qualificados tecnicamente. Então, se você ainda tira o pouco de entrosamento que poderia ter, complica demais. Os jogadores não sabem mais onde jogar, quem é o companheiro de setor, quem marca quem. E isso é visível durante os jogos. Fica um buraco no meio, os laterais não sabem se apoiam ou se seguram o time espaçado. É um caos tático que tem muito da mão do treinador, sim. Porque tem hora que é melhor fazer o simples, repetir uma formação, dar confiança, criar padrão. Agora, o que talvez mais irrite o torcedor é a insistência em certos nomes que não estão entregando. O caso do Romero, por exemplo. É um cara identificado com o clube, que tem seu valor, que já foi importante em várias fases. E até hoje é útil em alguns jogos, mas não dá pra viver do passado. O Romero tá em má fase técnica, errando demais com dificuldade até pra dominar uma bola em certos momentos. E o Dorival não só coloca ele de titular, como demora pra tirar durante o jogo. Parece que tá com medo de mexer no Romero por causa da representatividade dele no grupo.
E o Thales Magno esse, então, é um caso à parte? O garoto corre, mas é impressionante como toma decisões erradas. É como se faltasse maturidade e leitura de jogo. E aí você vê o time com dificuldade para criar o adversário pressionando e o Thales ali tentando drible em espaço curto, errando passe. Simples. Não dá, gente. Tem hora que o técnico precisa reconhecer que a ideia inicial não funcionou e mudar. É melhor do que insistir no erro e afundar junto. No meio de tudo isso, a crise política do clube vai comendo solta. Tem presidente afastado, tem diretor interino, tem investigação, tem câmera escondida no CT, tem dívida com jogador. Isso tudo pesa no ambiente e pesa no vestiário. Porque o jogador sente. O cara não sabe se vai receber, se o projeto vai pra frente, se o treinador vai ficar. O Memphis Depay, por exemplo, tá devendo premiação pro cara. Como você quer que o jogador entregue tudo em campo se tá com o salário ou o bicho atrasado? O Romero, que é um dos líderes do elenco, já foi cobrar a diretoria. Isso já mostra o clima. E quando o clima fica assim, qualquer faísca vira incêndio, o time entra em campo pressionado, qualquer erro, vira vaias, a confiança vai embora. Por isso que o Dorival precisa parar, olhar com calma e repensar algumas coisas. Ele tem crédito sim, é um treinador experiente, já passou por muita coisa, ganhou títulos importantes, sabe lidar com pressão, mas o Corinthians exige mais do que convicção cega. Exige leitura de cenário, exige adaptação, exige saber ouvir. Porque o torcedor não aguenta mais sofrer? A Fiel, que é um time organizado, competitivo, com cara de Corinthians, e hoje, infelizmente, não é isso que a gente tá vendo, a situação dentro do clube vai muito além do que a gente vê dentro de campo. E quando o que acontece fora repercute tanto quanto o que acontece dentro, o ambiente fica insustentável para todo mundo, até para quem só quer ver o time jogar. E ser campeão. A crise política no Corinthians é um verdadeiro nó na cabeça da torcida e do elenco, e infelizmente isso pesa muito na hora de pensar no futuro do clube. Os desdobramentos são muitos e ao mesmo tempo preocupantes. Para você entender, o presidente afastado, Duílio Monteiro Alves, segue envolvido em investigações sérias que já geraram várias turbulências internas. Não é segredo que há um racha enorme dentro da diretoria entre grupos que querem manter o poder e outros que querem limpar a casa. Isso gera um cenário onde decisões estratégicas ficam emperradas, projetos são deixados de lado. E o pior, o clube vira um ringue político onde o futebol passa longe do centro das atenções. Esse clima fica evidente até nas negociações com os jogadores, a demora para acertar salários, o atraso em premiações, os pagamentos em atraso, tudo isso deixa os atletas inseguros. Quem é profissional sabe que um jogador motivado e com o pagamento em dia joga muito mais tranquilo, dá o máximo, não precisa se preocupar com fora de campo. Mas no Corinthians, desde o início do ano, esse tem sido um problema sério. Os atletas começam a questionar a diretoria, o clima no vestiário fica pesado e isso acaba respingando dentro de campo. O exemplo mais claro dessa situação é o Memphis Depay, contratação que gerou uma enorme expectativa no clube e na torcida. O holandês chegou com status de estrela, com uma carreira sólida e experiente na Europa, mas o que a gente viu foi um jogador que nem conseguiu se firmar direito, porque o ambiente não ajudou e porque até o pagamento da premiação atrasou. O Depay já chegou cobrando a diretoria publicamente, um sinal claro de que o ambiente estava ruim. Quando o cara não está focado só em jogar, o rendimento cai e o time sente isso. Não é só o Depay que sofreu com isso, o próprio Romero, que é um dos líderes do elenco, já demonstrou insatisfação com a situação salarial do clube. Ele, que é um cara que sempre se dedicou muito, que tem identificação com o Corinthians, tem sentido o impacto desse caos administrativo. Isso faz com que a relação entre jogadores e diretoria fique estremecida e quando isso acontece ninguém ganha, o clube fica instável, o time perde em campo e a torcida fica frustrada. A torcida corintiana, que sempre foi apaixonada e muito exigente, não entende como um clube do tamanho do Corinthians pode estar nessa situação. As cobranças aumentam, as críticas ficam mais duras e a paciência diminui. No meio disso tudo, as contratações também viraram um grande problema. O Corinthians fez algumas apostas para tentar montar um elenco mais competitivo para 2024, mas as negociações não têm fluído como o esperado. Jogadores que foram trazidos para reforçar posições estratégicas muitas vezes não renderam como imaginado, outros tiveram dificuldades para se adaptar ao estilo de jogo e ao ambiente turbulento do clube. Isso mostra que não basta trazer nome ou peso no currículo,
É preciso planejamento, análise técnica, paciência e suporte para esses atletas. Quando isso falta, a chance de erro aumenta e os resultados negativos aparecem no campo. O Dorival, que está no comando do time, sente o peso dessa situação também. Ele tenta montar o melhor time possível dentro do que tem disponível, mas muitas vezes o elenco não corresponde e o treinador fica exposto a críticas duras. Além disso, o ambiente de crise política do Corinthians dificulta que as decisões importantes para o futebol sejam tomadas com clareza. Enquanto dirigentes brigam nos bastidores, o futebol fica em segundo plano. Projetos de base, investimentos em infraestrutura e até mesmo decisões sobre contratação e renovação são postergadas ou mal conduzidas. Isso faz com que o clube perca a competitividade e deixe escapar oportunidades que poderiam mudar o rumo da equipe. A torcida sente essa falta de comprometimento e transparência, o que aumenta ainda mais a pressão sobre o time e sobre o próprio Dorival. Outro ponto que não pode passar despercebido é o impacto emocional dessa crise sobre os jogadores. O futebol é um esporte coletivo, mas também um ambiente onde o psicológico pesa muito. Quando os jogadores sabem que o clube está afundado, em problemas internos, que o futuro é incerto e que a estrutura está comprometida, o rendimento natural deles cai. A confiança some, a motivação despenca e a performance acaba caindo junto. Isso já foi visível em vários momentos da temporada, quando o Corinthians não conseguiu manter a consistência dentro dos jogos e perdeu pontos importantes, principalmente contra times considerados tecnicamente inferiores. O Dorival, claro, tenta controlar isso da melhor forma possível. Ele é um treinador experiente que sabe trabalhar o grupo, que conhece os altos e baixos do futebol brasileiro, mas até ele tem limites. Quando o ambiente está tão desfavorável, é difícil manter a unidade e o foco. E quando o time não tem uma identidade clara, quando o sistema tático muda a toda hora, quando a escalação não passa confiança, o problema só aumenta. Por isso que a torcida está cada vez mais ansiosa por um posicionamento firme da diretoria, por um projeto que vá além do jogo do momento e que realmente vise a reconstrução do Corinthians. Essa reconstrução passa por decisões difíceis, por mudanças profundas que precisam ser feitas com coragem e transparência. É necessário resolver as pendências financeiras, com os jogadores, dar condições para o elenco trabalhar, organizar o departamento de futebol e apoiar o treinador para que ele possa focar no que realmente importa, montar um time competitivo, forte, que represente a grandeza do clube. Sem isso, o risco é que o Corinthians continue patinando na tabela, sem conseguir brigar de verdade pelas competições importantes e sem entregar a fiel aquele futebol vibrante, aguerrido e cheio de raça, que é a marca registrada do time. Por isso, essa segunda parte da nossa conversa é para mostrar que o problema do Corinthians não é só dentro de campo. A crise política, os atrasos de pagamento, as contratações que não dão certo, a falta de um projeto claro e organizado, tudo isso faz parte de um contexto que precisa ser enfrentado de frente. A torcida merece respeito, merece transparência e merece um time que jogue para ganhar. E o Dorival, mesmo com seu crédito e experiência, precisa urgentemente de suporte para conseguir transformar essa situação. A paciência está no limite. A cobrança aumenta a cada jogo e a torcida está cansada de ver o clube afundar. O que o Corinthians precisa agora é união, compromisso e um plano de ação que envolva todas as áreas do clube. Senão, o risco é ficar preso nesse ciclo vicioso, onde as crises internas inviabilizam o crescimento do time e o sonho de dias melhores. Então fica aqui o alerta, é hora de mudar. É hora de agir. O Corinthians tem história, tem força, tem uma torcida apaixonada e merece voltar a ser grande como sempre foi. E para isso acontecer, é preciso que todos estejam no mesmo barco, remando na mesma direção. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O futebol brasileiro pode estar prestes a presenciar uma das transferências mais bombásticas dos últimos anos. Nos bastidores, o burburinho é cada vez mais forte. Neymar, atualmente no Santos, não deve renovar seu contrato com o clube da Vila Belmiro e pode surpreendentemente reforçar o Corinthians.
A possibilidade, que há pouco tempo pareceria improvável, começa a ganhar força entre dirigentes, empresários e até jogadores próximos ao craque. Fontes ligadas ao staff de Neymar indicam que o camisa 10 já teria decidido não estender seu vínculo com o Santos, onde voltou a atuar recentemente e causou furor na torcida com sua presença ilustre. No entanto, apesar do carinho declarado pelo clube que o revelou, o atacante estaria em busca de um novo desafio, e o Corinthians surge como o destino mais cotado. Embora nenhuma das partes confirme oficialmente, há quem diga que as conversas já existem e evoluem discretamente. O que alimenta ainda mais os rumores é o fato de Neymar ter boa relação com pessoas influentes no Parque São Jorge. Além disso, o Corinthians busca um grande nome para alavancar ainda mais seu projeto esportivo e de marketing, que visa recolocar o clube no topo do futebol sul-americano. A chegada de um astro como Neymar não só traria qualidade dentro de campo, mas também revolucionaria as finanças alvinegras, com vendas de camisas, novos patrocinadores e uma presença midiática sem precedentes. Do lado do Santos, a diretoria se mantém em silêncio, mas nos corredores da Vila Belmiro o clima é de resignação. O entendimento interno é que, com o assédio constante e os valores envolvidos, será difícil segurar Neymar por muito mais tempo. Ainda assim, há quem acredite que uma última cartada pode ser feita para tentar manter o ídolo. Embora o próprio jogador dê sinais de que quer mudar de ares, o Corinthians, por sua vez, adota a política do não comentar especulações. Mas fontes próximas à diretoria afirmam que o clube já estuda como viabilizar financeiramente a contratação. A ideia seria estruturar um contrato com parcerias comerciais e investidores, tornando o sonho mais próximo da realidade. Por ora, tudo permanece no campo do rumor. Mas a possibilidade de ver Neymar com a camisa do Corinthians já agita as redes sociais, as rodas de torcedores e os bastidores do futebol nacional. Se concretizada, será sem dúvida um dos maiores capítulos da história recente do esporte brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!